noite, irmão. Que a paz de Jesus seja conosco. Amém. Glória a Deus. É um prazer estar novamente na casa de Deus, Amém. aqui da igreja do Parque Andriense. Aos amigos internautas que irá assistir essa mensagem de manhã, tarde, de noite, seja muito bem-vindo ao canal Voz Ativa. Que a graça de Deus se estenda a você também. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor entendimento da palavra nessa noite. Oremos. Bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome mais uma vez. Quero, meu Pai, dizer obrigado pelo dia, obrigado pelos teus cuidados e obrigado pela vida e pela saúde. Ao abrir a tua santa palavra, Senhor, fale a mente e o coração de cada um de nós, rogando o teu perdão, a tua graça, a tua paz e o teu perdão, em nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Amém. Glória a Muito Deus. bem. Amém. Hoje eu quero falar sobre justiça e vida. Quando falamos de justiça, o que vem à sua mente? Será que de fato a gente está vivendo justiça de fato nesse mundo que estamos vendo hoje? A gente vê muitas coisas injustas. Ao assistir, ler, ver, a gente vê muitas injustiças nesse mundo. Agora, será que a injustiça, ela se encontra e ela se dá bem? Qual o significado da palavra justiça? Pesquisando um pouco mais, diz que a qualidade aonde está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito e justo. Então, quando olhamos para esse cenário desse mundo, o que a gente vê hoje? A gente vê o cenário do país e do mundo, coisas justas sendo injustiçadas e coisas injustas se tornando justas, ou seja, o bem que é para ser feito não é feito e o mal acaba sendo feito porque é o que prevalece hoje no mundo e na atualidade. Mas na Bíblia encontramos vários exemplos de justiças e também injustiça. Por exemplo, Deus chamou Débora para ser juíza do povo de Deus, chamou Sansão também, Davi, Salomão, entre outros. Ao olhar no Antigo Testamento, vemos exemplos de vários reis que exerceram autoridade, mas em algum momento eles eram usados por Deus e em outras maneiras não eram usados. Por exemplo, Saul, quando o povo queria um rei, Deus falou: eu serei o rei de vocês. Mas o povo insistiu por Saul e Deus falou: Samuel, vai lá, unge esse camarada aí. Ungiu e deu no que deu, deu confusão. Ou seja, Deus não queria que Saul fosse rei, mas era Jesus que era para ter sido rei em conformidade. Mas o povo viu as nações tendo um rei e sempre tendo decepção. Por exemplo, se a gente analisar, por exemplo, a gente vê o exemplo de Faraó, era rígido com o povo de Israel, com o povo de Deus, porque Deus endureceu o seu coração, ele mesmo acabou endurecendo o seu coração por conta própria, mas, enfim, ele também não foi um bom rei. Aliás, foi o primeiro império que dominou o mundo, e assim a gente vai analisando todo o contexto da Bíblia até chegar nos dias de hoje. Agora, Deus usou Moisés para fazer justiça, para libertar o povo de Deus da escravidão. Um outro exemplo de um rei foi Nabucodonosor, que pegou os filhos de Deus e levou cativo para a terra da Babilônia. Entre eles estava Daniel e seus amigos, e uma multidão de pessoas, e ali fizeram aquele jovem de escravos. E aí você vê que os 12 primeiros capítulos de Daniel, primeira parte de história e a última parte de profecia, mas eles foram fiéis a Deus. Talvez deveria ter entre 17 e 20 anos de idade, a idade desses jovens, mas submeteram a alguns testes, mas foram fiéis a Deus. Daniel capítulo 1 fala isso. Embora algumas pessoas usem esse capítulo para alimentação, ele não fala de alimentação assim em si, fala de fidelidade e fala da questão de entrega a Deus. Amém. Esses jovens foram fiéis a Deus ali. Quando analisamos um pouco mais, a gente vê que os apóstolos também passaram por justiça e também injustiça. Se você analisar bem, a gente vê que Judas, por exemplo, ele queria ter o dinheiro, mas na verdade ele tinha outra conformidade, ele tinha outras ideias. Ele vivia ali dentro da palavra de Deus, mas ele não era transformado, ou seja, ele era convencido daquela verdade, mas não era convertido à verdade de Deus, que era o próprio Jesus. E então Deus deseja hoje fazer justiça quando Cristo voltar a essa terra. A gente vê hoje que alguém, se tiver dinheiro, ele consegue liberdade.
alguém que não tem dinheiro, ele é preso e ele fica. Por exemplo, é claro que uma coisa não justifica a outra. Roubar é errado, ponto final. Não importa se a pessoa tem ou não recurso. A gente vê muitas ideologias por aí dizendo que tem que roubar para sustentar alguma coisa. É errado. Roubar é errado, ponto final. A gente vê essas ideologias com diversas pessoas por aí dizendo que isso é certo, mas não é certo. A Bíblia diz não roubar. Está dentro do mandamento da palavra de Deus, dos 10 mandamentos. Agora, por que Jesus voltará para fazer justiça? Porque a gente vive num mundo hoje onde uma pessoa que é confundido com alguém que fez alguma coisa errada é presa e ele fica ali preso injustamente durante muitos anos. Como alguns casos nos Estados Unidos da América, por exemplo, pessoas foram presas de forma errônea, inocente e teve que pagar com sua própria vida. Até no Brasil, por exemplo, já aconteceu diversos exemplos assim. Mas, quando Cristo voltar, Ele irá fazer justiça. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Porque quando Deus pôs o povo dele na terra, Ele pôs com uma intuição, não para causar confusão ou vingança ou isso e tudo mais, mas Ele pôs o povo dele para trazer equilíbrio, dizendo o seguinte: a vingança pertence a mim. Lá em Isaías capítulo 35, versículo 1, 2, 3 e 4, diz que Deus fala assim, fortalecei as mãos frouxas, os joelhos vacilantes, porque a vingança pertence a mim. Ou seja, eu não devo sujar minhas mãos nem fazer justiça, embora nós, como seres humanos, queremos fazer o quê? Justiça. Mas a justiça e vida está na mão de quem? De Deus. Veja o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Os valores de Cristo para a nossa vida. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz assim: mas vós sois dele, em quem? Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, através de Cristo temos a redenção, a salvação que somente Ele pode dar para a nossa vida. Ou seja, Deus sempre tem a iniciativa para nos salvar e fazer justiça. Quantos filhos de Deus foram mortos por causa da palavra de Deus? Se analisarmos bem, desde o começo do mundo até hoje, nos dias de hoje, milhares de pessoas morreram ao redor do mundo e do Brasil por causa da palavra de Deus. Se pegarmos, por exemplo, durante a Reformação Francesa, ou a Revolução Francesa, 1500, muitas pessoas morreram por causa da palavra de Deus. Ao longo do tempo, se pegarmos o Coliseu da Itália, uma arena que ali era usada para jogos, para muitas coisas no passado, ali era um labirinto que hoje é um patrimônio histórico do mundo, e ali milhares de pessoas morreram por causa da palavra de Deus. Até hoje, em países da Europa, ou talvez da Ásia, por exemplo, como a Coreia do Norte, ou talvez país da África, tem pessoas que morrem por causa da palavra de Deus. E a gente vê isso ao longo da história. Mas Deus fará o quê? Justiça no tempo certo. Amém. Olha o verso 31 do capítulo 1, ainda de 1 Coríntios. Para que, como está escrito, aquele que se gloria o quê? O Senhor. Amém. Ou seja, é claro que quando a gente vê pessoas simples, sem recurso, sendo presas injustamente, quando a gente vê uma causa que é jogada por um juiz, mas ele não pretende em favor daquela pessoa que merece, mas sendo aquele que não merece, tudo isso Deus irá cobrar. E sem falar que os direitos humanos hoje em dia dependem de outras coisas. Mas Cristo é a nossa justiça. Quando obedecemos tudo da sua palavra, pois somente através do Espírito Santo é que conseguiremos ter vida em abundância em quem? Em Jesus. O pecado diz, em capítulo 59, de 1 e 2 de Isaías, que o pecado que nos traz uma separação entre nós e Deus. Mas, porém, a mão de Deus não está o quê? Encolhida, que Ele não possa nos abençoar. Portanto, quando você vai para Isaías capítulo 53, versículo 3 a 7, você vê que Jesus foi levado para o matador, que como uma ovelha calada. Alguém aqui já viu uma ovelha sendo morta? Pois bem, quando eles matam uma ovelha, eles penduram a ovelha de cabeça para baixo, pata para cima, corta a cabeça dela, ela sabe que vai morrer. Ela apenas dá comendo de olhos e fica calada. Assim como você vai tirar a lã dela, ela fica quieta, ela não faz nada.
Então assim, Jesus foi levado para o matadouro de forma injusta, acusado por uma coisa que ele não havia feito, mas ele carregou tudo sobre nós. Amém. Para nos trazer o que? Salvação e vida eterna. Amém. Uma outra coisa interessante, Romanos capítulo 1, está do seu lado aí, volta um pouquinho para trás, Romanos 1, versos 16 e 17, me acompanha aí, olha o que diz a palavra do Senhor aí. Romanos 1, 16 e 17, esse texto você já conhece, mas ele trata de coisa bem interessante para a nossa vida. Romanos 1, verso 16 e o verso 17 diz assim: pois não me envergonho o quê? Do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Palavra de Martinho Lutero. Ele entendeu que não é através de penitência, não é através de subir uma escada, não é através de esfolar o joelho, mas é através do quê? Da confissão e da fé em Jesus Cristo. Então ele entendeu claramente que o justo viverá pela fé. E aqui Paulo escreve em Romanos que nós não podemos ter vergonha do Evangelho. O Evangelho é quem? É Jesus. Amém. É apresentar Jesus para as pessoas. Amém. Eu não devo apresentar para as pessoas, olha, você deve deixar essa comida, você deve guardar esse dia do Senhor. Primeiro apresenta Jesus. Quando eu apresento Jesus para as pessoas, elas vão entender, compreender que assim como ela precisa de Deus, nós também precisamos de Deus na nossa vida. Portanto, Jesus é a justiça, Jesus é o Evangelho da salvação, e através da fé conectada a Jesus, nós obteremos o quê? A justiça, a salvação, a vida eterna. Quando olhamos para a Bíblia, palavras de Deus, em Isaías 64, 6, diz que a nossa justiça é o quê? Como um trapo de imundícia, ou seja, nós não valemos nada, mas Cristo pagou alto preço na cruz do Calvário por nós. Amém. Pois através da sua justiça, através da sua morte, através da nossa fé conectada a Jesus, podemos ter o direito da salvação e da vida eterna. Portanto, nós devemos ter fé, devemos ter as obras e somos salvos pela graça que é a obediência a Jesus Cristo, não para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Mas a palavra de Deus, em 2 Timóteo 1,10, diz claramente que através de Jesus Cristo ele destruiu a morte, trouxe a vida a todos que o aceitam como Senhor e Salvador. Ou seja, sem Jesus ninguém entra no céu. Sem a justiça de Cristo ninguém obtém a salvação. Portanto, a gente precisa de comunhão com Deus diária, que é oração e estudo da Bíblia, chama-se santificação. Segundo passo, justificação, que é a aceitação da justiça de Cristo em nossa vida, ou seja, eu não mereço ser salvo, nós não merecemos, mas a justiça de Cristo em nossa vida, assim como foi colocada na vida de Abraão, e o último estágio, que é a glorificação, que será quando ele voltar a complementar a obra em nossa vida. Então precisamos de manter esses dois estágios agora, que é a oração, que é comunhão e santificação, justificação, justificado por Cristo, e caminhar com Jesus para obter dele a vida eterna. Agora vamos para duas citações bíblicas aqui. Alguém lê para mim Provérbios 12, 28, e outra pessoa lê Provérbios 21, verso 21. Vamos ver o que esses textos têm em comum. Provérbios 12, 28 e depois Provérbios 21, verso 21. Quem encontrou Provérbios 12, 28, leia por gentileza. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Perceberam? Ou seja, quando o filho e a filha de Deus, ele procura andar na vereda. Quem é a vereda aqui? Jesus Cristo. Então, quando nós andamos com Jesus, nós vamos entender que nós precisamos de Deus na nossa vida. Eu vou entender que eu sou pecador, logo vocês vão entender que vocês são pecadores, nós entenderemos que nós precisamos da graça salvadora que é Cristo Jesus. Fazendo um bico hoje com um rapaz, ele falou assim: Daniel, eu sinto que eu sou pecador. Eu falei: Luiz, você está certo, eu também sou pecador. Nós precisamos de Deus na nossa vida todos os dias. E nós temos que obedecer a Cristo por amor a Ele. Porque sem amor ninguém obedece a Jesus, não guarda os mandamentos de Deus, não caminha com Jesus. Então, precisa de Cristo em nossa vida, porque
no caminho da carreira, no caminho da vida, nós não vamos achar morte. Ainda que morra, diz João 11, 25, 26, o quê? Viverá, porque nós cremos nisso. Amém. Agora, é claro que se alguém falar assim, Deus quis que leva ele, me desculpe, mas Deus não quer levar a morte de ninguém, Deus não quer a morte para ninguém. Deus quer que a pessoa viva o quê? Em abundância, mas a consequência do pecado, ou seja, pode ser pela idade, pode ser por uma doença, pode ser por alguma coisa, alguma comida, mas Deus quer que a gente viva, e viva em abundância, ou seja, enquanto o inimigo vem para matar e destruir, Deus quer dar vida em abundância, e essa vida está onde? Em Jesus. Agora veja para nós aí o próximo texto, Provérbios 21, verso 21. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Percebeu? Ou seja, aqui nesses dois versos claramente que a justiça e a vida o quê? Andam juntas. Ou seja, que fato interessante, né? O que segue a justiça e a bondade, o que segue a Jesus, que pratica os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Amor, É amor, o que mais? bondade, Dignidade. mansidão, Vamos lá, o que mais? Longanimidade. Longanimidade. E a palavra principal, domínio próprio. Ou seja, equilíbrio. O cristão equilibrado vale muito mais do que um cristão que não tem muito equilíbrio. Ou seja, quantas pessoas que vocês conhecem, que eu conheço, que seguem uma outra linha de pensamento. Ou seja, diz assim, eu sou cristão, mas o meu braço não é. Eu sou cristão, mas as minhas armas não são. Como já conheci pessoas assim. Conheço um irmão que já está aposentado hoje, que ele foi segurança, trabalhou no exército lá na Arábia Saudita, trabalhou como segurança pela Associação Paulistana, já está aposentado já. Ele dizia para mim o seguinte, olha, eu estou com duas armas na mão, mas as minhas armas, eu sou cristão, mas as minhas armas estão aqui. Eu paguei, pensei assim, cocei a cabeça, falei assim, e o irmão alto, fortão, né? Aí eu falei assim, esse daí ele está faltando um pino, mas tudo bem. Mas era a arma dele, ele achava a forma dele. Eu já estou um senhor já aposentado. Mas já conheci pessoas da igreja batista que falavam comigo assim, eu sou da igreja batista, mas o meu braço não é não. Então quantas pessoas assim, ou seja, precisando de Deus na vida, e é Deus que vai mudando a vida da pessoa. A gente vê aquele caso daquele jovem que, empresário em Belo Horizonte, que matou o gari. Ou seja, tivesse um pouquinho mais de paciência, poderia estar curtindo a sua liberdade tranquilo. Quantas pessoas que falam, fazem, dá aquele escuro, né? Aquela escuridão uns 5 minutos, depois que passa, o que eu fiz, o que eu falei, fiz justiça com as minhas mãos, e aí a lei pega e a pessoa é presa e fica ali. Eu paro e penso, por que não pensa um pouco? A liberdade vale muito mais do que qualquer real, do que qualquer dólar, do que qualquer euro. E precisamos entender de que essa justiça está nas mãos de Deus, não na mão do ser humano. Agora, quando obedecemos a Deus em tudo, obteremos vida e saberemos o caminho para o céu. Esse texto todo mundo já conhece, João 14, 6 fala o quê? Eu sou o quê? Caminho. Caminho, o que mais? Verdade É a vida. E aí quando a gente pega esse texto e volta lá para o Antigo Testamento, a gente vê o santuário terrestre. De acordo com o modelo do céu, Moisés passa aqui, as medidas que Moisés fez, dividiu em 3 partes, o pátio, o santo e o santíssimo, representa Jesus. Então, quando a gente volta um pouquinho mais para trás, lá no livro de Gênesis 3,15, quando Deus falou, por inimizade entre ti e mulher, estava propriedade do que? O plano da salvação. E depois no verso 21 de Gênesis 3, Deus mata o cordeiro, aliás, 2, tira a roupa, tira a pele, faz a roupa de pele para Eva e Adão, e agora fala, está vendo? Através do pecado, vocês serão expulsos, o Éden foi recolhido para o céu, e agora vocês vão viver aqui, vão ter as consequências da terra. Mas Deus fez a justiça correta. Quando a gente vai para Romanos 7, os versos 15 a 24, o que ela fala? O bem que a gente faz, não faz, a gente está fazendo mal. Aí Deus fala, desventurado o homem que sou, quem me levará do corpo dessa morte? Lembrando de Cristo, nossa vida, para podermos caminhar. Agora, hoje Cristo nos convida para termos vida nele e, acima de tudo, respeitar a todas as pessoas. Claro, você já viu daquela cena quando alguém está no restaurante e chega uma pessoa pedindo comida e alguém expulsa a pessoa dali?
Ou de repente a pessoa chega para você com a roupa bem esfarrapada, suja, fedida, pede para você uma comida, alguma coisa, e alguém fala, aqui não, aqui não. Eu já vi isso em algumas reportagens de pessoas que chegam nesse restaurante bem estimulado, ou seja, restaurante de alto nível padrão, e alguém chega pedindo a comida, ali chega o segurança, o garçom e expulsa aquela pessoa dali, e alguém se comove e volta ali, dá um prato de comida para aquela pessoa. Ou seja, comida, água, não se nega para ninguém. Porque, aliás, o homem veio para a terra o quê? Sem nada. E volta para a terra sem nada. Amém. E as pessoas ainda pensam assim, eu sou isso, eu sou aquilo. E tem até uma frase, né? Esse cara sou eu, né? Alguns usam assim. Mas no fritar dos ovos, ou seja, a forma de expressar, o ser humano quando morre não leva nada consigo. Eu me lembro uma vez que o meu padrasto, quando era vivo, ele falava assim, essa casa é minha, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Morreu numa cama, basicamente com câncer, osso e pele. Não levou nada consigo. Ficou tudo para a família dele, que está lá, que foi irmão, cunhado, que já morreu, só tem só cunhado vivo, os irmãos lá. Então, é uma briga por causa de terra. E até hoje, eles brigam até hoje por causa disso. Já estão jovens, mais maduros, experientes, para não falar que estão mais idosos, mas estão lá brigando por terra até hoje. Ou seja, tira um, coloca outro, e eu paro e penso, isso aqui parece que é uma coisa meio que maldita, né? Parece que é uma maldição hereditária. Mas, fico pensando, morreu, não vai levar nada consigo. Quantas pessoas eu ouvi falando isso, olha, minha mãe quando era viva, o fulano de tal fazia isso, aquilo outro, mas morreu, não levou nada. Agora, para termos vida e abundância, temos que ir a Jesus. João 10, 10. Ele ainda fala mais em João 10, versículo 7, 9 e 11, que ele é a porta, ele é o caminho, ele é o meio de salvação. Não vou ler aqui, mas vocês podem ler depois. João capítulo 10, versículo 7, 9, 10. Fala claramente que Cristo é a porta, ele é o único meio de salvação. E através dele, ele podemos ter a vida. Ele ainda fala mais no verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém. Cristo dá a vida por mim e por você. Agora, qual é a forma para termos vida justa perante Deus? Qual é a forma? Vamos terminar aqui lendo Atos capítulo 16. Abra sua Bíblia em Atos 16, a última citação dessa noite. Para a gente fechar aqui. Eu não vou ler todos os versos, mas ele começa pelo verso 1 e vai até o verso 40, tá? Na primeira parte, dos versos 1 até o verso 10, Paulo leva consigo Timóteo. Ali, depois, no versículo 6 a 10, Paulo teve uma visão de Troade, ou seja, ele queria pegar o evangelho, mas Deus mandou ele para outro local, e aí depois Paulo chega a Filipos, que vai do verso 11 até o verso 15, Lígia convertida, e quando chega aí no verso 16, de Atos 16, Paulo ali liberta uma jovem processo, porque ela é uma jovem adivinhadora, né? Os seus servos, os seus criados ganharam dinheiro com ela, os seus senhores, e Deus usou Paulo para libertar aquela jovem da opressão demoníaca. No verso 19, de Atos 16 até o verso 40, Paulo ensina o que? Estava pregando o evangelho na praça pública, foram açoitados, foram levados para o cárcere, e agora, quando deu alta noite, houve um terremoto, aqueles homens ali estavam ali, e como a cadeia não tinha essa luz de hoje, né, uma luz de azeite, é como se fosse uma espécie de querosene, que vocês já conhecem isso daqui, é uma luz muito fraca, e naquela época as pessoas que não ficavam presas só ali normal, não, ficavam com corrente, com bola de ferro, correntes grossas, e ali, agora aquelas correntes foram libertas, houve um terremoto. Paulo e Silas estavam prontos para sair da cadeia. Segundo o contexto histórico, como todos já sabem, quando os soldados romanos deixassem alguém fugir para ir com a própria vida, mas aí quando o soldado chegou a sua espada para se matar, que ele ia morrer, ele sabia disso, que ele ia morrer, a família dele também ia morrer também. Paulo e Silas falou, não faça nada a você, todo mundo está aqui, ninguém fugiu da cadeia. Agora olha o verso 30 e 31 de Atos 16. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu ali, isso o apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Amém. Aí aquele homem entendeu, o carcereiro entendeu que Paulo e Silas eram homens de Deus, não fizeram nada contra a sua própria vida. Aí aquele carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, Paulo e Silas pregou a palavra de Deus para a sua família,
No final das contas, aquele carcereiro foi batizado, juntamente com a sua família e todos os seus. Está aqui no verso 32 até o verso 34. Dos versos 35 a 40, depois disso, aqueles soldados romanos que bateram com Paulo e Silas, soube que Paulo era cidadão romano e agora ficou com medo, né? Falou, poxa vida, batendo no cidadão romano, isso vai fazer problema para nós. Aí falou para a autoridade, falou o seguinte, ó, vou embora, mas nada aconteceu, segue o caminho de vocês, mas não fala mais desse Deus nessa cidade. Que nada, Paulo continuou falando para outra cidade da palavra de Deus, ou seja, a justiça de Deus foi feita naquele período ali, porque o carcereiro e sua família foi salvo porque entendeu o chamado de Jesus. No final, todos da sua casa aceitou Jesus, ali houve justiça porque foi feita e a vida de Jesus chegou à vida daqueles homens ali e eles foram salvos. Bom, quais as lições que eu posso aprender com tudo isso? Primeiro, eu preciso entender de que nós precisamos obedecer a Deus. Essa é a primeira lição. Sem obediência não há justiça. Segunda lição, a vida só está conectada a Jesus. Quando nós entregamos a Jesus a nossa vida, nós vamos ter vida em abundância. E terceiro, em breve, quando Cristo voltar, Ele nos dará a vida eterna através de Jesus. Amém. O meu desejo nessa noite é que a graça de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e o poder de Cristo Jesus possa ser abundante em nossa vida. Amém. Entendendo de que a vingança e a justiça está nas mãos de quem? Do Pai, de Na Deus. mão de Deus Pai, Glória a Deus. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, E amém. que assim a gente possa caminhar com Ele e nos preparar cada dia para encontrar com Jesus e obter dele a vida eterna. Glória a Deus. Pergunto para os irmãos e as irmãs que aqui estão essa noite. Vocês desejam ter vida e justiça em Deus? Amém. Amém. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a esse recinto sagrado. Obrigado pelo dia, pelos cuidados, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. E rogamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça justiça em breve na sua volta a essa terra, dando a nós a certeza da vitória, da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Mas ainda enquanto a porta da graça está aberta, ó Deus, estenda tuas mãos sobre o Brasil e sobre o mundo. Faça justiça na vida dos filhos teus, das filhas do Senhor, conforme a tua graça e misericórdia, libertando, restaurando, perdoando e salvando vidas para o teu reino, Amém. através de nós e em nós. Amém. Pai amado, abençoe essa igreja, a liderança, cada família que é representada, cada pedido que foi feito aqui esta noite, que o Senhor nos atenda conforme o teu querer, a tua graça e a tua misericórdia. Amém. Dá-nos a tua paz, a tua bênção e o teu perdão. Nós suplicamos essas bênçãos e as agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado Então, vamos seja colocar de pegar para a gente cantar no final. Depois a gente faz a oração final aí. Deus. Amém. Glória